E esse texto hoje, desde ontem, ele está me martelando nas ideias e no coração, por ver que Deus não muda. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, Ele não muda. Ele é santo e vai permanecer santo para todo sempre. Por isso nós cantamos que Ele é santo, santo, santo. E a sua santidade é extraordinária. Marcos 2, versos 1 a 12. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida baixaram um homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé daqueles que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam por ali, sentados, pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, percebendo o que estavam pensando, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados se são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Levantem-se, porque pegue a sua maca e vão para a sua casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Se pingar essa expressão no seu coração nessa noite, eu já vou me alegrar se ela ficar goteando no seu coração, gota a gota. Nunca se viu coisa igual. Não tinha a mídia para fazer propaganda, não tinha os homens tentando fazer a conversa inversa, não tinha aqueles que estavam preocupados em difamar ou aplaudir. A pergunta era bem simples, a expressão era bem simples e direta. Nunca vimos coisa igual. Essa história de Deus com o seu povo, ela é sensacional, ela é mesclada de acontecimentos do urgente até o impossível. Nós somos testados todos os dias com as impossibilidades da vida, do dia a dia. Quantas vezes chegamos num determinado ponto da carreira, temos uma meta, temos um alvo, temos um objetivo, já conversamos com Jesus, Ele disse que é para continuar, mas de repente nós nos encontramos como se tivesse uma parede blindada, não tem como passar, é impossível. Mas nesse instante Ele diz: tudo é possível àquele que crê. Esse episódio de Marcos 2, ele tem algumas nuances dessa magnífica e extraordinário agir do Senhor. No texto que nós lemos, nós temos que 4 homens resolvem agir em favor do paralítico de forma solidária. Parece que hoje está caindo um pouco fora, está caindo de moda estender a mão para ajudar alguém, ou porque nós temos
trabalho para fazer, nossas agendas são muito cheias, não temos tempo para parar e olhar para os lados. Quando passamos por alguém do outro lado da calçada, tudo bem, mas nós estamos tão apressados que não paramos para ouvir a resposta. E isso vai desgastando a nossa sensibilidade com respeito àqueles que estão precisando de alguém que realmente coloque no ombro a carga e ajude a caminhar, ajude a chegar até Jesus. Aqueles 4 homens solidários, conforme diz o verso 4, mas que tinham ouvidos abertos através de momentos, de situações ligados, eles estavam ligados naquilo que o Senhor estava dizendo. Não tinha como entrar na casa. Eu fico tentando imaginar a cena. Eu sou muito de tentar imaginar a cena. Não é que eu duvide, mas eu gosto de pensar como é que estava aquela casa. Diz que não tinha como entrar na porta. A casa estava lotada, a casa estava cheia. Por quê? Porque disseram que Jesus estava na casa. Se você está pensando que está sozinho, se você está pensando que está solitário, se você está pensando que está desprezado, pense em uma coisa interessante. Hoje você chega em casa e Jesus está lá na sua casa esperando por você. Você já pensou nisso? Ele estava em casa, ele tinha vindo, ele fez uma série de milagres, foi até Cafarnaum, voltou de novo e estava em casa. Gosto de pensar na possibilidade de que o meu mestre, o meu Senhor, o meu amo, o meu rei, ele está todo dia na casa do meu coração esperando pelas minhas reações, esperando pelas minhas expectativas, esperando pelo que eu quero fazer a partir do momento em que eu digo ele está na minha casa. Eu lembro quando nós nos convertemos, que alegria, que prazer, que satisfação. A gente cantava satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Gente, foi muito bom, mas aquilo não parou, aquilo foi uma dinâmica, continuou. Jesus operando, mudando, tratando, adicionando, fazendo com que a gente cada vez mais confiasse nele e descansasse no colo dele. Isso já vai lá para mais quase 60 anos. Mas ele estava lá conosco, nós podíamos sentir ele até no dia em que a minha mãe sentou conosco numa mesa que não tinha o que dar para comer para o seu filho e leu o Salmo 23. Uma coisa absurda do ponto de vista humano, do ponto de vista lógico. Ela senta com os 3 filhos enquanto o marido está trabalhando e lê o Salmo 23, só lê, ela nem ora, ela só lê o Salmo 23 e aquilo me chamou a atenção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas como é que está faltando aqui em casa? É porque eu ainda não tinha entendido que para ser o Senhor, o pastor, que nada me faltará, eu preciso ter características de ovelha para segui-lo, o pastor. Jesus estava na casa, chegou na casa. A coisa é muito simples. Seus ouvidos, os ouvidos daqueles que estavam no entorno ligados, porque Jesus estava ensinando. Souberam que Jesus tinha voltado e esta é a boa notícia que precisamos para os nossos dias, para o mundo de hoje. Jesus está voltando. Nós cantamos agora há pouco aqui. Jesus está voltando. E vocês querem ouvir o que eu penso sobre isso? É que ele já saiu de lá, ele está chegando, ele está vindo. Quem pode dizer amém? Ele está voltando. Nós estamos aqui não preenchendo tempo com os nossos cultos, com as nossas devoções, com os trabalhos com crianças, com mulheres, com jovens, com adolescentes. Nós não estamos preenchendo tempo, nós estamos aproveitando o tempo para que Ele fale conosco e nos dê o recado que nós temos que dar lá fora para o mundo que está se perdendo. É disso que nós estamos incumbidos nesses dias. E o texto diz que eles estavam ligados, porque Jesus tinha voltado e eles queriam saber agora o que Jesus veio fazer. Ele veio continuar o que tinha feito alguns dias atrás. Jesus vê a fé, a coragem dos homens que vinham com aqueles 4 carregando. Eu imagino o cálculo, se é que fizeram, a engenharia, se é que produziram alguma engenharia, para desmontar aquele teto, que devia ser simples.
de sapê, de barro, sei lá. Você já pensou na poeira que caiu naquela casa? Era como se Jesus disse: levanta, sacode a poeira e olha para cima, porque lá está Deus, pronto para nos sustentar, pronto para abrir espaço, pronto para abrir, em vez de brechas, caminhos que a gente possa fluir por eles, levando no coração a alegria do Senhor e contagiando aqueles que vamos encontrando pelo caminho. Jesus vê a fé e a coragem daqueles homens e Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, no verso 5. Como sempre, os do contra estavam ali. Quem é ele para perdoar pecados? Segundo depreende da leitura, uma leitura simples, uma leitura rápida do texto, segundo depreende dessa leitura, é como se ele estivesse perguntando, mas com que autoridade? O que ele pensa que é? Os homens com todo aquele trabalho, com toda aquela audácia, entrando numa área privada, entrando numa área que tinha dono, desfaz o teto, coloca o homem na frente de Jesus. É impressionante, é simplesmente impressionante. Chega a ser quase que ilógico, não estivesse registrado nos evangelhos. Coloca o homem na frente. Eu gosto muito de engenharia mecânica, sou apaixonado por isso. E quando eu vejo a mecânica funcionando em alguns lugares da vida, em alguns lugares da indústria, do comércio, quando eu vejo a mecânica funcionando, eu fico pensando: puxa vida, e Deus é muito maior que essa mecânica que funciona, que tem dente de engrenagem, tem cremalheira, tem desbaste aqui, tem desbaste ali adiante, tem que, enfim. Agora, não sei como, mas de repente o homem está lá na frente de Jesus, descido através de um buraco que fizeram no telhado, possivelmente tiveram que sacudir a poeira, mas Jesus estava na casa. Nada era infortúnio, nada era impossível. Jesus estava na casa. Jesus não só perdoa o pecado, mas também cura. E desta expressão do capítulo 2 de Marcos, nós podemos tirar algumas situações práticas para esse nosso dia a dia. Jesus nunca vai embora, ele já havia estado em Cafarnaum e volta depois de uns dias, porque ele sabe que nós precisamos dele. Eu já vi gente reclamar: Jesus me abandonou, o Senhor me abandonou porque aconteceu isso. Depois vi essa mesma gente dizer: me perdoa, Senhor, porque o Senhor é o Senhor absoluto, é o dono de tudo, é o dono do mar, é o dono do universo e é o meu dono. É impressionante quando a gente pensa que o Senhor é meu dono, com toda a minha insignificância, com toda a minha pequenez, com todo o meu pedaço de grão de areia. Ele é o meu dono, como é o dono do mar, como é o dono do universo todo. E eu estou dentro desse contexto de ser propriedade exclusiva dele. Ele volta porque ele sabe que nós precisamos dele. Ele nunca nos deixará desamparados. Se você pensa que está desamparado e chegou aqui nessa noite pensando: puxa, amanhã começa uma nova semana e eu não sei para onde pender, fique firme no Senhor, espera nele com paciência, creia de fato e de verdade, não como um troca-troca daquilo que ele vai lhe dar, mas porque ele é o Senhor e ele sabe que você precisa dele. Ele sabe que nós precisamos dele. Os 4 que levaram o paralítico sabem para onde estão indo. Eles não só sabem que vai haver cura, porque eles estão certos disso, mas eles sabem para onde estão indo. O texto avança um pouquinho mais quando diz que, num outro episódio envolvendo Jesus, a pressa com que lançavam os enfermos, os coxos, os aleijados aos pés de Jesus era de urgência. Sabe por quê? Porque quem tem pressa vai a Jesus.
Quem tem pressa não fica buscando alternativas tão falíveis, alternativas que se desgastam. Quem tem pressa vai a Jesus, joga-se nos pés dele, fica ali esperando por ele, fica ali sendo amado por ele, fica ali sendo instruído por ele. Quem tem pressa vai a Jesus. Tem gente que parece que tem tanta pressa, mas fica buscando alternativas mil. Não tem forma de eu alegrar o coração do Pai quando eu digo: Senhor, eu sou teu filho e vou esperar por ti, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Mesmo que não aconteça como eu quero, mas eu sou teu filho, tu és meu pai, eu quero estar diante de ti. Sem troca, sem condicional. Nós somos muito da condicional. Se o Senhor me der, eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar mais para Jesus. Se você não treinar agora a trabalhar para Jesus, enquanto você tem família para cuidar, emprego para trabalhar, culto para realizar, missão para fazer, se você não treinar isso agora, quando você se aposentar, você não vai fazer coisa nenhuma. E eu digo isso como testemunho da minha própria vida. Eu trabalhei 50 anos de hora marcada, 26 anos numa empresa em Porto Alegre, chamada Mundial, e 24 anos em Curitiba, na CompuServe, uma empresa de computadores. 55 anos. E quantas vezes eu saí aqui de Tubarão, Carlos, eu cheguei em casa, nem cheguei em casa, cheguei direto para o trabalho, porque eu tinha responsabilidade com a empresa, chegava direto, só ia dormir às 3 da tarde quando chegava em casa de volta. Mas eu estava afim, e estou afim ainda de servir esse mestre. Independente se é tarde da noite, independente se é cedo da manhã. Estou aposentado desde 24 de dezembro de verdade, agora... Não é apenas, não, estou aposentado, mas continuo levantando às 5 horas da manhã, porque é a hora que eu tenho encontro com o meu mestre, ali no cantinho do meu escritório, eu e ele e eu. Das 5 horas até as 8 horas, 8h30 da manhã, é eu com ele e ele comigo. Depois tenho as minhas agendas, estou lá me adaptando ainda a esse novo sistema de horário que eu tenho que administrar, e não posso botar fora, porque é precioso esse tempo. Mas eu nunca deixei de fazer a obra, eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de cuidar da minha família, para depois que eu me aposentar eu faço isso. Não faça para depois que se aposentar, faça hoje, faça agora. Diga para Jesus ainda durante esse culto: Senhor, conta comigo para o que deve e eu quero ser teu servo para servir. Porque se eu não sirvo para servir, então eu não sirvo. Esses homens, eles vão na direção de Jesus, eles sabem que estão na direção certa, eles sabem que estão no rumo certo, eles sabem que estão no rumo de Deus. Qual é o rumo de Deus? Aquela casinha entupida de gente e um paralítico precisando ser curado, e nós vamos dar jeito para ele ser curado. Tem os outros para fazer, mas Deus não está contando com os outros, está contando comigo. Tem horas e momentos e situações que eu sou o único. Não, mas se eu não fizer, outro faz. Não, se você não fizer, você vai ficar devendo para aquele que mandou você fazer e você não fez. Às vezes a gente pensa, essa coisa de adiar, de procrastinar, a gente vai deixando. Quando Deus me confiou uma tarefa, lá na minha tenra idade, com meus 14, 15 anos, logo que eu me converti, me confiou uma tarefa. Eu agarrei aquela tarefa com muita vontade, com muita força. Não digo garra porque não era garra, era dependência dele. Era por causa dele. Venho, para quem não ouviu isso, venho de um lar onde meu pai era cacique de terreiro de Umbanda. Eu estava sendo treinado para substituir meu pai. De repente, o Senhor disse: nada disso, eu te quero para mim. Eu te quero para mim, eu te quero para mim como filho amado. E foi um rebuliço lá em casa. Graças a Deus, e a intervenção do Espírito Santo movendo. De lá para cá eu tenho dito: Senhor, eu quero fazer o que for possível até o final da vida. Se eu tiver que por alguma razão, ou cansaço, ou um problema qualquer de saúde, se eu tiver que dar uma parada, uma freada, eu já disse para Deus: Deus, que eu continue produtivo. Me deixa com a mão esquerda para escrever, me deixa com o ouvido para ouvir, com o coração para sentir-te, mas eu quero continuar te servindo.
talvez não na mesma intensidade, não percorrendo distâncias em pouco tempo, mas fazendo a tua obra e te agradecendo. Aqueles 4 sabiam para onde estavam levando o aleijado. Não vá atrás de distrações, de correr atrás de coisas que não nos dizem nada. Se aqueles homens tivessem olhado para a multidão, vamos entender assim, a multidão é um grupo grande de gente que estava atolando aquela casinha. Se a multidão tivesse olhado só para aquilo, não tinha acontecido nada. Se os 4 homens tivessem olhado só para aquilo, não tinha acontecido nada. A multidão estava lá, ouvindo Jesus e querendo ser curado. O mais curioso, pastor Carlos, é que quando esse homem é curado e Jesus diz, ó, toma a tua cama, toma a tua maca e vai para a tua casa, ele sai pela porta por onde ele não conseguiu entrar. Porque quando ele passou, com certeza abriram um corredor, deixa o cara andar agora, deixa ele caminhar. É isso que o texto me dá a entender. Que agora até a porta tem espaço para ele passar. Antes não tinha. O diabo está trabalhando para que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja. Mas Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Daniel foi para a cova, a obra continuou. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, a obra continuou. José do Egito foi vendido, foi escravizado, foi preso, foi injuriado. A obra continuou. Os profetas foram atacados, foram desprezados, foram mutilados. A obra continuou, porque esta obra é de Deus. Se a porta aparentemente está fechada, o meu próximo passo de fé é para que ela se abra automaticamente pela mão poderosa de Deus. Aconteceu isso com Pedro quando ele estava preso. Chamaram ele, só vem me segue. E ele se vê solto, sem correntes, sem nada que lhe prendam. E ele vai passando pelas portas e as portas vão se abrindo. Está lá em Atos dos Apóstolos. Eu costumo dizer, se aconteceu com Pedro, pode acontecer comigo. Ele não era melhor que nós, e nem nós pior que eles. Mas quando ele levanta, e quando ele bate a porta do grupo que estava orando, e responde que é Pedro, trocam até a voz, não parece que é a voz de Pedro. Aqueles 4 homens não olharam para a porta cerrada, não olharam para a porta fechada. Aqueles 4 homens não olharam para a impossibilidade. Eles viram um homem que estava necessitado de cura. E eles olham para o que eles têm, aí eles pedem emprestado, sei lá, doado, aquela caminhonete de 4 rodas firme. E vai até o telhado. E abre o telhado. Preste atenção, às vezes nós fechamos tanto o nosso telhado, a nossa cobertura, cerramos tanto a nossa cobertura, que com conhecimento, dando mais valor àquilo que Deus quer que eu valorize do que a própria vida. Cerramos a nossa casa, fechamos o nosso teto, de forma que nem Deus consegue trabalhar e fazer as transformações da nossa mente para renovar-nos a cada dia e a cada manhã. Aqueles homens destampam aquela casa. Não sei como é que eles fizeram, mas diz que eles abriram um buraco e botaram o paralítico lá dentro. Não precisou trazer de volta, ele veio andando. Porque primeiro, aqueles homens sabiam para onde iam. Aqueles homens sabiam que quem tem pressa vai a Jesus primeiro. Aqueles homens sabiam que Jesus sempre volta para não nos deixar empenhados, porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Aqueles homens tinham certeza que chegando lá, alguma coisa haveria de acontecer. E aconteceu. Hoje nós estamos carentes de tanta coisa que num passado não tão distante a gente dispunha. Nossos filhos estão sendo
chocados e checados a todo dia para que possam beneficiar algumas situações que não têm nada a ver com aquilo que Deus tem preparado para nós. Nossos moços, nossos velhos, nossas crianças estão carecendo de uma graça, de uma unção de Deus sobre a vida deles todo dia. Eu oro pelos meus netos, pelos meus netos dos meus irmãos, os netos dos meus amigos, para que essa nova geração venha com a disposição daqueles 4 homens, que não tem impossível para eles, que não tem barreira que faça parar, que diga, não, daqui você não passa. Porque nós temos o exemplo de Golias e de Davi, quando Davi disse, se você vem contra mim com lanças, com varas, tudo para me agredir, com escudo, com escudeiro, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Desculpe a expressão, não é diminutivo, mas é uma expressão que parece tão pequena. Só isso, só Deus é capaz de fazer com que o meu coração, com que o seu coração se entregue todo dia para Ele, logo de manhã cedo, e diga, Senhor, segura a minha mão. A minha oração tem sido essa, pastor Carlos: Senhor, segura a minha mão, porque se eu segurar a tua, eu corro o risco de abrir a minha mão e te soltar. Mas se o Senhor segurar a minha mão, o mar vai submergir, as ondas vão crescer, eu vou dizer, Senhor, salva-me, senão eu pereço. E Ele vai agarrar a minha mão e vai dizer, Clóvis, de pouca fé, porque duvidaste. Mas a mão dele já está grudada na minha mão, já está me tirando do perigo. Essa é uma oração que eu tenho feito todo dia de manhã. Senhor, segura na minha mão. Às vezes parece que o probleminha é pequenininho, mas Senhor, segura na minha mão, que ele pode crescer se eu não estiver contigo. Senhor, me faz enxergar o próximo passo, o próximo lance. Me permite discernir as coisas que estão acontecendo e aquelas que estão para acontecer e que eu estou percebendo que vai acontecer. Mas debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, debaixo da tua proteção, debaixo do teu querer, eu vou avançando, eu e meus irmãos, em nome de Jesus. E não tem quem nos faça parar. Perdoados são os teus pecados, disse Jesus para o homem, e depois levanta e anda. É como se ele dissesse, é como se ele mostrasse para a multidão e para aquela casa arrombada agora, ele dissesse, olha, eu sou Jesus, eu sou o Filho, quem me vê a mim vê o Pai. É como se ele dissesse isso. E o poder que ele me outorgou, eu posso curar, eu posso libertar, eu posso dar um ano aceitável, um ano novo aceitável para a adoração do nome de Jesus. Minha oração é que nesses dias de tantos medos, de tanta apreensão, de tanto nervosismo, que sejamos daqueles que sabem que precisam de Jesus, sabem para onde estão indo. Eu não posso ir através de qualquer voz, de qualquer som, de qualquer toque. Se o meu ouvido não ouvir o som certo, ou se ele ouvir o som incerto, disse Paulo para os Coríntios, quem se preparará para a batalha? Se eu não ouvir o tom certo, se eu não ouvir a voz certa, se eu não ouvir aquela voz mansa, suave, amorosa, bondosa de Jesus, é melhor esperar e dizer, Senhor, espero por ti e pela tua salvação. Situações há hoje que estão deixando muita gente de coração apertado, de mente bloqueada, de alma pesada. A caminhada parece que tem sido angustiante a cada dia que passa, a cada noite que cai. Mas é nesses dias que o Senhor está trabalhando em nosso favor. É nesse dia que o Senhor continua nos segurando pela mão e quer segurar pelas nossas mãos, para que a gente avance. É nesse dia. A oração sacerdotal, um dos pontos da oração sacerdotal é quando Jesus diz, Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
Então eu e Jesus e eu, nós estamos aqui para essa hora, para esse momento, para essa situação, seja no Brasil, fora dele, no globo, no universo todo. E Ele não vai me permitir acabrunhar, Ele não vai me permitir me intimidar, a ficar no contracanto da vida sem ter para onde ir, não. Ele vai me dar saídas. Ele vai me dar argumentos para que eu possa testificar a respeito do seu nome. Ele vai me dar o prazer de dizer: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Ele vai me dar a grande chance de ouvir: eis que passou o inverno, o frio, a geada está passando. Já ouve-se a voz da rola, o canto da rola se ouve em toda a nossa terra. Mas para isso eu ainda tenho que enfrentar os invernos da vida. Gelado, sem graça, cinzento, cansativo, quase desesperador, não for aquela mão preciosa de Jesus me segurando todo dia, toda hora, todo instante. Como é que está o seu coração, meu irmão, minha irmã, meu moço, moça? Como é que está o nosso coração nesses dias? Porque a gente é muito dado a observar o outro que está triste, está chateado, e nós até nos apresentamos para ajudá-los. Mas se nós não tivermos uma maca para colocar ele e levar até a presença de Jesus, essa maca pode ser a nossa presença ali, o nosso carregar no colo muitas vezes, o nosso levar pela mão, sim. Se nós não tivermos essa maca, nós vamos ficar na metade do caminho. Mas se a marca da fé, da esperança, da certeza absoluta que em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará os pés dos nossos adversários, se nós estivermos com essa marca e dizer: vou levá-lo até o Senhor, nossos corações precisam de graça de Deus nesses dias. Nossos corações e nossa mente, é como disse Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso fazer isso todo dia, eu preciso fazer esse exercício todo dia. Eu preciso dizer para Deus: Senhor, renova a minha mente, renova a minha visão. Gostei muito da expressão ser igreja, né? Ser igreja é ser um, é isso mesmo. Renova, Senhor, a minha visão, para que não só o presbitério da ADI resolveu fazer isso, mas além disso eles foram levados por Deus para nos chamar para uma unidade. Na casa que eu estava hoje, eu estava conversando, Deus podia fazer o seguinte: Jesus, juntar todo mundo e vamos para o céu. Porque hoje é assim, é um grupo aqui, um grupo ali, um grupo acolá. Eu passei por uma casinha, isso não é piada, é fato. Eu passei por uma casinha, quase caindo na beira da estrada uns meses atrás. Era uma igreja. Estava lá escrita verdade, estava escrita numa faixa: venha cultuar conosco, dízimo de 8%. Começa aqui para o bom matemático, já não é dízimo. Mas está assim. Dízimo 8%, como quem disse: eu vou baixar o dízimo para ver se eles vêm. Meu Deus. Interessante se de repente realmente Jesus juntasse todo mundo. E aí alguém disse: mas todo mundo não vai, porque tem um que ainda não gosta do outro, não gosta do um. Mas ser igreja é o que Deus está querendo de nós, de cada um de nós. Ser igreja é o que o Senhor está querendo da minha vida, da minha disposição de servi-lo, de amá-lo, de estar com Ele, de chegar aqui no santuário e cantar com a alma, cantar com mais do que com a boca, com a alma. De lá fora, amanhã, quando nós vamos para o nosso dia a dia e vamos encontrar gente com problema, gente sem problema, gente tentando rir, gente querendo não chorar. Quando nós chegarmos lá fora, essa gente está precisando que eu mais viva que faça discurso. Ela quer ver o meu caráter untando, azeitando o meu carisma. Mas ele não quer ver eu fazendo discurso apenas. Ele quer que eu viva o que eu ouvi da parte de Deus. Ele quer que eu seja testemunho ocular, e mais do que isso, gente que está lá para depor a favor.
e dizer: eu sei que meu Redentor vive e em breve se levantará. Não sei como está o seu coração, como está a sua cabeça, como está... Ah, pastor, nem queira saber. Não, é Deus que precisa saber e você precisa dizer para Ele. Tem uma canção antiga que o Najib cantava aqui: conta para Jesus onde é a tua dor, porque Ele sabe que eu preciso dEle. E se eu contar para Ele onde está doendo, Ele não vai fazer um curativo, Ele não vai botar band-aid. Ele vai tocar e vai acontecer. Que nesses dias tenebrosos, que nesses dias de aflição, de dor, de pavor, de medo, de angústia, que exatamente nesses dias, eu e vocês sejamos capazes de olhar para frente, para o alto e continuar essa marcha. Essa marcha que não é em glória, essa marcha que teve um início, tem um meio e tem um fim. E nós estamos atrás desse fim. É o nosso alvo. É o nosso objetivo. Dê uma lida com cuidado no Novo Testamento, no livro de Atos, nas cartas de Paulo. Dê uma lida assim, para ver que o quanto esses camaradas sofreram, passaram por apertos, quase que desistindo da vida. Paulo está lá com seus 70 anos, mas 70 anos de Paulo para 70 anos hoje parece que não era tão... Parece que era muito mais castigado do que hoje. Está lá ele, quase cego, com problemas de vista. Mas ele escreve para Timóteo: Timóteo, quando tu vier, traz contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Que ministério? Parece que ele queria mostrar para Marcos: Marcos, ainda que eu esteja preso, a palavra está solta. Parece que ele queria dizer para Marcos: Marcos, ainda que eu esteja aqui preso, não posso me comunicar com ninguém, mas a palavra do Senhor está solta. E eu combati o bom combate. Para dizer isso, você tem que lutar até o fim. Tem que enfrentar o dia a dia. Tem que enfrentar os desafios que esse dia a dia nos propõe. Às vezes nós nos tornamos quase invencíveis, mas nós não somos vencíveis. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. E isso serve para o obreiro, isso serve para o leigo, isso serve para o diácono, para o pastor, para a liderança, para todos nós, como filhos amados de Deus. Aquele que, como a galinha, pega com as suas asas e tapa seus pintinhos, protegendo do vento, protegendo do fogo, protegendo do mal. É isso que Ele quer ser para nós todo dia. Ah, pastor, mas isso aí a gente já sabe. Então renova a sua sabedoria sobre isso que você ouviu nessa noite. Peça para que Deus lhe dê um pleno entendimento, uma visão renovada daquilo que a igreja tem proposta como corpo de Cristo aqui na terra. E como comunidade aqui, onde vocês estão plantados, que se renove a sua visão, para que acompanhe a visão da liderança e façam a obra de Deus com gosto, com gozo, com alegria, com prazer, com satisfação. Para encerrar, a minha fome de trabalho na obra do Senhor é desde adolescente. Eu dirigi os dois primeiros anos de conversão, eu dirigi o grupo da mocidade, que naquela época chamava Grupo da Mocidade. Hoje é líder de jovens, naquela época era o Grupo da Mocidade. Eu dirigi 2 anos um grupo de mocidade na minha cidade, na minha igreja. E eu, com vontade de trabalhar, propus para o grupo, naqueles 2 anos nós trabalhávamos no presídio. Todo domingo à tarde nós íamos ao presídio para evangelizar. Um dia eu cheguei no presídio no domingo, eu e mais acho que uns 10 jovens, que eles nos davam uma sala onde aqueles mais comportados podiam se reunir para ouvir a palavra, ouvir a pregação, e aqueles que não ficavam só ouvindo mesmo atrás das grades. E eu cheguei nesse dia junto com os 10, e tinha um ex-colega de escola lá na frente do presídio, e me abordou. Quando eu cheguei, estava saindo a visita para nós entrar, ele me abordou e disse: Clóvis, estão querendo me deixar preso aqui, eu vim visitar um parente, estão me querendo deixar preso porque diz que eu sou presidiário. Aí eu fui até a menina que era responsável pela superintendência do serviço penitenciário e disse: olha, o fulano de tal está ali, ele está dizendo que é preso, mas é um menino que estudou comigo, contei a história, liberou o menino. Segunda de manhã, eu estava na sala de aula, na escola, tocou o telefone, o Clóvis desceu lá para atender um telefonema. Era a menina do presídio.
Aquele menino que o senhor disse que era visitante, que não era visitante, ou que não era presidiário, era visitante, ele, na hora da contagem da noite, faltou um. Aí eu larguei o telefone e disse, espera, eu vou dar um jeito de pelo menos ver se eu acho algum endereço, porque faz 2 anos que ele saiu da escola. Tudo certinho, tudo certinho. Fui na secretaria da escola, pedi o endereço de Belarmindo Calvete da Fonseca, era o nome do cara. Não dá para esquecer, né? Até porque o milagre que Deus fez depois. Aí eu cheguei no escritório da secretaria, pedi um endereço. Não, tem um endereço aqui de 2 anos atrás. Não, mas me dê esse endereço que provavelmente seja esse que ele está precisando. Quarta-feira eu tinha combinado ela me ligar, ligou de novo. Clóvis, e aí, ó, tem esse endereço aqui. Quinta-feira, eu fui na superintendência do serviço penitenciário com um ofício, porque toda quinta-feira eu ia com um ofício solicitando autorização dele para nós fazermos o culto lá dentro e evangelismo. Toda quinta-feira. Aquela quinta-feira foi sofrível. Eu disse, eu fechei a porta e nós não vamos perder a chance de estar trabalhando com aquela turma lá. Mas fui, carimbaram o aceite, me autorizaram a entrar no domingo. E na sexta-feira a menina me telefonou só para te dizer que o moço aquele, ele foi pego na casa da mãe dele e já está no presídio, já está preso. Então, aquilo me ensinou umas coisas interessantes. Primeiro, que eu preciso saber o que eu estou fazendo e ter certeza que eu estou fazendo. Se eu estou servindo a Jesus, eu corro o risco ainda, mesmo servindo a Jesus, ter problemas, ter situações difíceis. Eu corro o risco, mesmo servindo a Jesus, porque eu não sou blindado contra isso, eu não sou diferenciado, não, eu corro o risco de servindo a Jesus ainda assim como gente falhar. O meu problema não era a falha propriamente dita naquela questão. O meu problema era que eu queria levar salvação através dos jovens da minha igreja para aquela gente que estava lá, por mais que eles tivessem feito. Foi no próximo domingo que um moço estava do meu lado e eu pregando, e eu preguei sobre Abraão e Isaac, e eu disse que Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho, e quando eu disse isso, ele desatou num choro convulsivo. Terminado o culto, ele disse, por que você estava chorando tanto? Não, porque eu estou preso, porque a minha avó estava lavando roupa no tanquezinho em casa, e eu cheguei por trás dela com o machado e decepei a cabecinha dela. E ele chorava muito. Então, naqueles dias, eu estava iniciando, estava começando tudo. E Deus me deu a chance de entender que eu posso estar trabalhando para Ele, mas eu vou ter problemas. Eu não vou ser isento de problemas. E Ele vai estar sempre comigo, me advogando, me apresentando junto ao Pai, me protegendo, me guardando, segurando a minha mão. A netinha agora está aprendendo a andar, então eu pego da mãozinha dela e boto o pulsinho no meio dos dedos e ela já fica tirando porque ela quer andar sozinha. É isso que Deus quer conosco, que a gente vá crescendo, e nesse crescente a gente vai andando nas próprias pernas com a direção dEle, com a unção dEle, com a graça dEle, com a bênção dEle, com a beleza dEle no meu coração e na minha vida. Que se um dia Deus nos chamar para ser um dos 4, a carregar uma maca, e deixar alguém na presença de Jesus, que sejamos prontos para fazer isso. Ah, mas não é a minha função, não. Às vezes não é a nossa função, às vezes é a função de Deus para nós agirmos. Que Deus me ajude a mim e a vocês, para que nesses dias tenebrosos, nesses dias difíceis, trabalhosos, quando Paulo escreve para Timóteo, para os Filipenses, não me falha a memória, nos últimos dias sobrevirão, Timóteo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está aí os últimos dias. Tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, sem afeto natural, sem temor de Deus, nada, tão vazio. Mas cabe a mim e a você, que estamos vivendo no celeiro de Deus, levar abastecimento para essa gente através do recado de Deus para o seu coração e para a sua vida. Se tivermos que pegar uma maca e abrir um rombo no telhado da vida, que façamos isso para que aquele que está na presença de Jesus seja restaurado e eu abençoado. Curve sua cabeça, feche seus olhos.